Galera, seguinte, para a aula de hoje eu vou começar com vocês a frente 4 da apostila 2. Se eu não me engano, na frente 4 da apostila 1, o Rafael trabalhou isso com vocês, certo? E aí agora fica na minha responsabilidade essa frente 4. Na apostila 2, essa frente ela vai falar sobre trigonometria. A gente começa hoje com as razões trigonométricas no triângulo retângulo, lei dos senos e lei dos cossenos. E para a próxima aula a gente já começa com ciclo trigonométrico e tudo mais. Vocês vão ver que alguns tópicos que estão no edital tá faltando infelizmente na apostila, mas isso já é planejado por nós do curso e tá tudo em paz. Eu vou dar tudo certinho para vocês, com exercício, com lista e tudo de boa, tá? Então fiquem atentos aí na aula. Qualquer dúvida eu estou à disposição no WhatsApp e podem me mandar as dúvidas, as questões, o que for, beleza? Então vamos começar a nossa aula de hoje. A ideia é o seguinte: imagine aqui um triângulo retângulo, que a gente já estudou tudo sobre triângulo, né? A gente sabe que aquele segmento aqui BC, que é o Azinho, é a hipotenusa, e que os outros dois são os catetos, o B e o C, segmentos AC e AB, certinho? Aqui no vértice A ele é retângulo, é aqui que está o ângulo de 90 graus. E nunca se esquecer do que esses dois carinhas aqui, ó, o alfa e o beta, eles são ângulos complementares. Sempre no triângulo retângulo você terá esses dois carinhas aqui e a soma deles vai ser sempre 90. Lembrando, por que a soma deles é 90? Porque a soma dos ângulos internos do triângulo tem que ser igual a 180. E aí, se eu subtraio esse ângulo aqui, que já é 90, sobra para eles dois somados o 90. Tá ok? E não esquecer do teorema do tio Pitt, que ajuda pra caramba em determinados exercícios. São três razões trigonométricas: seno, cosseno e a tangente. Eu vou começar com vocês com o seno. Eu brinco com os alunos que o seno, que é uma razão, primeiro, antes de falar sobre o seno especificamente. Razão é uma divisão, como vocês viram isso com o Ledu lá na apostila 1. A razão entre dois valores é quando você divide um pelo outro. Então, nesse caso, o seno ele é uma divisão entre dois elementos do triângulo. Então, ele é o cateto oposto ao ângulo que você quer, dividido pela hipotenusa. Os catetos, eles não são fixos. Sempre aquele vai ser o oposto, sempre aquele vai ser o cateto adjacente, que a gente vai ver mais pra frente. Sempre que você for calcular o seno de um arco, de um ângulo, você tem que ver a posição dele e aí determinar quem é o cateto oposto e qual é o outro cateto, que a gente chama de adjacente. Nesse caso, se eu for calcular o alfa, o seno do alfa vai ser a razão entre o cateto B e a hipotenusa A. Então, essa razão Bzinho sobre A é o seno do alfa. Em relação ao beta, muda. Se você pegar aqui em relação ao beta, o cateto oposto a ele é C e a hipotenusa, obviamente, continua sendo A. Então, a razão para o seno do beta é C sobre A. Então, o seno guarda assim, ó, é corri, porque é o cateto oposto dividido pela ri, que é a hipotenusa, tá bom? O cosseno, ele é o KI, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o que é o cateto adjacente? Que nem ângulo, né? É o cateto que forma ali o ângulo, é o cateto que está ao lado dele. Então, vamos lá. Em relação ao alfa, quem é o cateto adjacente? É o C. Então, o cosseno do alfa vai ser C sobre A. Em relação ao beta, quem é o cateto adjacente dele? É o B. Então, aqui, ó, o seu cosseno vai ser B sobre A, ok? E a última é a tangente.
Então, o que a gente já aprendeu? O seno é o corrir, é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno é o cair, certo? Que é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente é coca, certo? Essa é a história de vida do bisteca. Corri, caí, minha avó ficou dó de mim e me deu coca. Corri, caí e tomei coca, certo? Seno, cosseno e a tangente. A tangente é a razão entre os dois catetos. Você faz o oposto dividido pelo adjacente. Então, em relação ao alfa, é B sobre C. E em relação ao beta, seria C sobre B. Certinho? Mais pra frente, a gente vai conversar sobre o que vocês já perceberam aqui, ó. Tá? Então, mais pra frente, a gente vai conversar sobre isso. Ok? O que vocês precisam guardar nesse exato momento? A regrinha. Então, eu peguei aqui, ó, um exemplo, um triângulo, que é o triângulo 5, 12, 13. 5 é um cateto, 12 também, e o 13 é a hipotenusa. E aí aqui eu coloquei uma referência como sendo um ângulo alfa. Então a gente vai calcular o seno, o cosseno e a tangente para esse ângulo alfa aqui, nesse caso, nessa situação. Então vamos lá, o que seria o seno dele? Em relação ao alfa aqui, o seno seria o cateto oposto, 12, pela hipotenusa, 13. Então, ó, 13 hipotenusa, o 12 é o cateto oposto e o 5 é o cateto adjacente. Então, como eu disse, o seno vai ser 12 sobre 13. O cosseno vai ser 5 sobre 13 e a tangente vai ser 12 sobre 5, certo? Mas não vai vir desse jeito, obviamente, vocês já sabem, já estudaram isso no ensino médio, ensino fundamental também viram um pouquinho disso. E aí, qual que é a ideia para a gente usar as razões trigonométricas? É quando a gente não consegue usar o teorema de Pitágoras. Porque para usar o teorema de Pitágoras, eu preciso ter dois dos três lados, né? Eu preciso ter ou os dois catetos, ou o cateto com a hipotenusa. Eu preciso ter dois dos três para poder usar o teorema de Pitágoras. Aqui não. Se eu tiver um deles só e o ângulo, qualquer que seja os ângulos ali, aí eu consigo calcular os lados, tá bom? Então, beleza. Vamos falar um pouquinho sobre os ângulos que são complementares. A gente estudou que dois ângulos são complementares quando a soma deles é igual a 90. Então aqui eu tenho o mesmo triângulo que eu usei no comecinho, tá? A única coisa que eu fiz foi o seguinte, eu tirei o beta que estava aqui e aí a gente vai escrever isso de uma nova maneira. Então vamos lembrar aqui, ó. Se esse cara aqui é o alfa, você concorda que esse cara é o complementar do alfa, porque a soma deles vai dar 90? Então, ao invés de escrever beta e usar uma outra letra, uma outra incógnita para ele, lembra que a gente já conversou sobre isso? O que é o complementar de um ângulo? É 90 menos o próprio ângulo. Então, esse ângulo C aqui, ó, eu vou chamar de 90 menos alfa. E aí eu vou calcular o seno e o cosseno para os dois. Então, ó, o seno do alfa vai ser B sobre A. O seno do 90 menos alfa, que é o seu complementar, vai ser C sobre A. O cosseno do alfa vai ser C sobre A. E o cosseno do seu complementar vai ser B sobre A. Vamos sempre falar desse jeito, ó. Toda vez que você lê a expressão, ó, 90 menos alfa, pensa em complementar, tá bom? E a tangente também. A tangente do alfa é B sobre C. A tangente do complementar do alfa vai ser C sobre B. E aí o que a gente percebe aqui, ó? Que o seno do alfa é igual ao cosseno do seu suplementar. Suplementar não, perdão, do seu complementar. Olha lá, ó. O seno do alfa é igual ao cosseno do seu complementar. E o cosseno do alfa é igual ao seno do seu complementar. Então, galerinha, isso a gente pode usar sempre que dois ângulos
são complementares. O seno de um vai ser igual ao cosseno do outro. E a tangente, uma é o inverso da outra. A tangente do complemento do alfa é o inverso, você inverte o denominador e o numerador e você acha a tangente do alfa, certinho? Então a gente vai ter essas três regrinhas aqui, ó, guarda. O seno do complementar é igual ao cosseno dele, do seu complementar, né? O seno de alfa é igual ao cosseno do seu complementar. E a tangente de alfa, aqui pareceu um beta, mas deixa eu consertar aqui rapidinho com vocês. Olha lá. Aqui é rapidinho. Então aqui vai ser a tangente de alfa, tá bom? Então, ó, guarda essas três regrinhas. O que é o seno do 90 menos alfa, o complementar do alfa? É o cosseno do alfa. O que é o cosseno do 90 menos alfa? É o seno do alfa. O que é a tangente do 90 menos alfa, do complementar do alfa? É 1 sobre a tangente de alfa. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, ó, seno de 70 é igual ao cosseno do 20. O seno do 15 é igual ao cosseno de 75. A tangente de 40 é 1 sobre a tangente de 50. É o inverso da tangente de 50. Certo? Isso sempre quando os ângulos são complementares. Para os exercícios que nós vamos fazer, galera, é necessário e essencial que vocês saibam essa tabelinha, que é o seno, o cosseno e a tangente, para esses três arcos aqui que são os notáveis, 30, 45 e o 60. Então vamos ver aqui, ó, o seno do 30 é meio, o seno do 45, raiz de 2 sobre 2, o seno do 60 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno do 30 é raiz de 3 sobre 2, igual ao seno de 60, porque os dois são complementares. O cosseno do 45 é igual ao seu seno, porque o 45 é o complementar dele mesmo. E o cosseno de 60 vai ser meio, igual ao seno do 30. A tangente do 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente do 45 é 1. E a tangente do 60 é raiz de 3. Raiz de 3 é o inverso de raiz de 3 sobre 3. Se você inverter raiz de 3 sobre 3, você vai chegar em raiz de 3. Para você lembrar, vamos lá. Lembra a musiquinha que o Bisteca sempre canta para vocês, para guardar? Ó, vamos lá. Você vai começar sempre com o numerador deles. Ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Não tem mesmo a graça sem vocês. Era pra todo mundo estar agora assim, ou espero também, né? Mas entenderam? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, são os numeradores. Tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então vocês necessitam guardar esses valores aqui para resolver os exercícios como esse. Esse primeiro exemplo é bem básico, é bem tranquilo, mas é um exemplo, é um exercício. Ele fala assim: uma pipa é presa a um fio esticado de forma que forma um ângulo de 45 graus com o solo. O comprimento do fio é de 100 metros. Determine a altura da pipa em relação ao solo. Tem aqui, ó, tá a pipa, ela tá ligada por esse fio
que forma 45 graus aqui com o solo. E aí ele quer descobrir essa altura aqui que a pipa está. Então, ó, aqui é 100 metros, que é o comprimento do fio. E ele quer saber esse x aqui, que é a altura. Como que eu vou resolver esse exercício? Eu tenho que olhar para o ângulo e ver se eu vou usar o seno, o cosseno ou a tangente dele. Nesse caso, o x é o seu cateto oposto e o 100 é a nossa hipotenusa. Por isso que eu brinco, ó, corri. Corri é seno. Então, o seno de 45 é igual ao cateto oposto x dividido pela hipotenusa, que é 100. Se você voltar na tabelinha, você vai ver que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, você substitui o seno de 45 por raiz de 2 sobre 2 e igual a x. Multiplica aqui, ó, cruzado, eu vou ter 2x igual a 100 raiz de 2. Então, o x vai ser 50 raiz de 2 metros. Beleza? Então, esse é um exercício bem simples, só para a gente treinar, para a gente praticar, mas não deixa de ser relevante nem importante para a gente, né? Porque é assim que começa, tá? Esse exercício aqui, ó, ele já é um pouquinho mais complexo, que a gente tem ali, ó, triângulo dentro do outro, tem algumas situações que a gente vai analisar, tá? Então, presta bastante atenção no que ele diz, ó. Ele fala assim: considere os triângulos retângulos PQR, que seria o pequenininho, ó, PQR, e o PQS, que é o grandão, beleza? Se RS é 100, que é esse pedaço aqui, ó, quanto vale PQ? Que seria esse cara aqui, que é o X. Galera, o que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai ganhar confiança, segurança com o exercício. Então, faz aquilo que você sabe, aquilo que você está acostumado. E sempre tenta calcular a maioria dos ângulos que tem ali, ó, para você identificar se há triângulo isósceles, se há triângulo equilátero, ou se são escalenos mesmo. Mas a ideia é você calcular os ângulos que são possíveis de ser calculado, para você identificar o que a gente já estudou, certo? Então, ó, nesse caso, aqui, esse ângulo R aqui, ó, ele é o suplementar do 60. Então, a gente sabe que aqui vai ser 120. Porque se eu somar eles dois, tem que dar um ângulo raso, tem que dar 180. Certo? Se você olhar no triângulo RSP, ó, olha para esse triângulo. A soma dos ângulos internos do triângulo é 180. 120 mais 30, 150. Então, esse ângulo, para chegar no total, que é 180, precisa ser 30. E olha o que a gente identificou nesse exercício aqui, ó. Que tipo de triângulo é esse que a gente já estudou, já aprendeu? Se os ângulos desse lado aqui, ó, são iguais, então significa que ele é um triângulo isósceles. E esse lado é a sua base. Lembra? Em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, esse cara aqui seria a base. E aí, esse lado PR e o RS são iguais. Então, ó, se aqui no RS é 100, no PR também vai ser 100. Cara, é isso. Você vai identificar aquilo que a gente já estudou, certo? Aí, agora, vamos focar nesse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo retângulo. Eu sei que o ângulo R é 60. O X é o seu cateto oposto. E o 100 que eu acabei de descobrir é a hipotenusa. Eu até separei aqui ele, ó, para vocês. Certinho? E aí, vamos lá, ó. Cateto oposto, hipotenusa, como eu tinha dito para vocês. Então, eu vou usar o seno. Então, o seno de 60 é igual a x sobre 100. Então, eu vou ter o quê? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. É igual a x sobre 100. Multiplica cruzado. Eu vou descobrir que o x é igual a 50 raiz de 3. Esse UC significa unidade de comprimento, tá? Porque a gente não sabe se é metro, nada. Então, a gente coloca assim, principalmente se for uma prova aberta. Tá bom? Então, essa é a ideia aí. Belezinha, galera?
Alguma dúvida enquanto a isso? De boa? Então vamos lá. Lei dos senos. Galera, a gente acabou de aprender o que é o seno. E as razões trigonométricas, elas só podem ser aplicadas se o triângulo ele for retângulo. Porque se ele não for um triângulo retângulo, não há condições de aplicar as razões trigonométricas. A lei dos senos é uma regrinha que pode ser aplicada a qualquer triângulo. Ela diz o seguinte, que em qualquer triângulo, a razão entre os lados e o seno dos ângulos opostos a eles é igual. Os lados do triângulo com o seno dos ângulos opostos a eles são proporcionais. Então é isso que diz a lei do seno lá, ó. Relação envolvendo o seno dos ângulos de qualquer triângulo, e ela fala que os lados e o seno dos ângulos são proporcionais. Então eu vou ter a seguinte situação. Eu tenho aqui um triângulo ABC. Oposto ao ângulo A, eu tenho um Azinho, oposto ao B, Bzinho, e oposto ao C, Czinho. E a ideia é a seguinte, se eu pego o A e divido pelo seno do ângulo oposto a ele, é a mesma coisa que dividir o B pelo seno do ângulo oposto a ele, e é a mesma coisa de dividir o C pelo seno do ângulo oposto a ele. É pelo seno, não só pelo ângulo, é pelo seu seno. Por isso que ela chama lei dos senos. Então, olha lá, ó. Azinho dividido pelo seno do Azão é igual a Bzinho dividido pelo seno de Bzão, que é igual também a Czinho dividido pelo seno de Czão. Certo? Quando que eu vou usar isso? Em situações como essa. Determine o comprimento de AC. Então, aqui eu tenho um triângulo em que o lado AB vale 30, o ângulo B vale 30 graus, o ângulo A 105. E eu quero determinar o lado AC, que é esse cara aqui, ó, o X. Você viu que ali, ó, já até me antecipei antes de colocar a incógnita, porque é sempre isso que a gente tem que fazer. Já chega no enunciado, já chega no exercício e calcula os ângulos do triângulo, do quadrilátero, calcula aquilo que for possível. Então, nesse caso, como aqui é 105 mais 30, 135, a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, então esse terceiro ângulo tem que ser 45 graus. E aí, galera, você vai ver aqui, ó, vamos focar. Você não quer calcular o X? Você tem o outro lado? Não. É triângulo retângulo? Não. Você não sabe área, você não sabe nada. Então, usa a lei dos senos. Pela lei dos senos, você aprendeu que se dividir o X pelo seno de 30, que é o seu oposto, tem que ser a mesma coisa que o 30 metros, que é o lado que eu tenho, dividido pelo seno de 45. Esteca, do que eu preciso para usar a lei dos senos? Quando você quer determinar um lado, você precisa, para usar a lei dos senos, de dois ângulos e mais um lado. Você precisa saber dois ângulos e o outro lado. Você precisa saber o ângulo que está na frente da incógnita e saber o ângulo que está na frente do outro lado. Então, quando você tem dois ângulos e um lado, você pode usar a lei dos senos, ok? E aí a nossa expressão vai ficar assim, ó. X sobre o seno de 30 é igual a 30 metros dividido pelo seno de 45. Aqui eu fiz questão de colocar 30 metros para a gente não confundir um 30 com o outro, tá? Então vai ficar lá, ó, vamos substituir. O seno de 30 é meio, o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Se você quiser já multiplicar direto, pode também, tá bom? Então vai ficar x vezes raiz de 2 igual a 30 vezes meio. Pode cancelar o 2 ali de baixo.
E aí vai ficar x raiz de 2 igual a 30. Ó, eu cancelei o 2 aqui, tá? Então, vou passar a raiz de 2 dividindo. Lembra que nessa etapa a gente racionaliza. O que é racionalizar o denominador? É você multiplicar, no caso, quando é uma raiz quadrada, por ele mesmo, para o tornar o número racional, tá bom? Então, vai ficar 30 raiz de 2 sobre 2. Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Acho que vocês estão acostumados, já fazer isso, principalmente lá na frente do Ledu. Então, você vai descobrir que ali é 15 raiz de 2 metros. Certinho? Então, essa é a lei dos senos. Quando que eu vou usar? Quando eu preciso calcular o valor de um dos lados do triângulo. E o que eu preciso saber para usar a lei do seno? Eu preciso saber de dois ângulos e de outro lado. Eu preciso saber do ângulo que está na frente do que eu quero calcular e saber do ângulo que está na frente do outro lado que eu tenho, tá? Tudo bem? Tem uma observação bem legal que é o seguinte. É possível calcular o raio através da lei dos senos. Pela definição é o seguinte. Quando você faz A dividido pelo seno de Azão igual a B dividido pelo seno de Bzão ou igual a C dividido pelo seno de Czão, isso vai ser igual a 2 raios. É o raio da circunferência circunscrita a qualquer triângulo, tá bom? Então, ó, é possível calcular o raio da circunferência circunscrita do triângulo se a gente utiliza a lei dos senos, tá bom? Olha aqui um exemplo. Calcule o raio R da circunferência indicada na figura. A circunferência, ela é circunscrita ao triângulo. Então, é isso que eu quero que vocês lembrem na hora de fazer exercício. Se a circunferência é circunscrita, o Bisteca me disse que na circunferência circunscrita eu posso usar a lei dos senos. Então, você vai fazer assim, ó. 12 dividido pelo seno de 60 é igual a 2R. 12 dividido pelo seno de 60 é igual a 2R. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Eu vou passar ele multiplicando aqui, ó, o 2R. Então, vai ficar 2R que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Eu posso cancelar esse 2 com esse 2. Então, vai ficar R raiz de 3 igual a 12. Então, R ele vai ser 12 dividido por raiz de 3. Eu passei a raiz de 3 dividindo. Racionalizo. E aí, eu vou ter 12 raiz de 3 sobre 3. Posso simplificar o 12 pelo 3, que vai dar 4 raiz de 3. Certo? Então, vamos lá. Para a gente fechar a régua aqui, a conta na nossa lei dos senos. O que é a lei dos senos? É uma relação de proporção entre os lados do triângulo e os seus senos, os senos dos ângulos internos, tá bom? Quando que eu vou usar? Quando eu preciso calcular, determinar um dos lados do triângulo, tudo bem? O que eu preciso? Saber dois ângulos e um lado. Ou eu posso também utilizar a lei do seno para calcular o raio da circunferência circunscrita, a circunferência que fica fora. Show? Tranquilão? Então, beleza. Antes de eu iniciar com vocês a lei dos cossenos, que vai ser o último tópico para a gente ir para os exercícios de sala de aula, eu preciso que na aula de hoje vocês guardem essas 3 relaçõezinhas que eu vou mostrar para vocês, essas 3 regrinhas, para ângulos suplementares, tá bom? Eu vou explicar isso melhor na semana que vem, quando eu chegar em circunferência trigonométrica. Aí eu vou dizer para vocês o porquê, tá? Mas basicamente vamos comparar para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando os ângulos são complementares, o que acontece? Fala para mim. O seno de um é igual ao cosseno do outro e vice-versa. E as tangentes são opostas. Opostas não, perdão, são inversas, certo? Como é que é para os ângulos que são suplementares? Que são ângulos que somados dão 180. Cara, eles vão ter o mesmo seno
E o cosseno são opostos, aí sim, os cossenos são opostos. Então, ó, por exemplo, alfa e beta, a soma deles dá 180. Então significa que o alfa é o suplemento do beta e vice-versa. Significa isso, ó, o seno do alfa vai ser igual ao seno do beta e o cosseno do alfa vai ser o oposto do cosseno do beta, certo? E aí, guarda para esses três caras, para o 30, para o 45 e para o 60. Porque esses ângulos aqui, ó, o suplementar do 30, que é o 150, o suplementar do 45, que é o 135, e o suplementar do 60, que é o 120, eles podem, porventura, aparecer nos exercícios agora. Mas a gente não vai esperar até a semana que vem para eu ensinar essas relações para vocês estarem fazendo todos os exercícios de lei dos senos e lei dos cossenos, tá certo? Então guarda lá, ó. O seno do 150, como ele é o suplementar, vai ser igual ao seno do 30. E o seu cosseno vai ser sempre negativo. É o cosseno do 30, só que negativo. A mesma coisa para o 45. O seno de 135 vai ser igual ao seu seno. E o cosseno de 135 vai ser o oposto do cosseno de 45. E para o 60 a mesma coisa. O seno de 120 é igual e o cosseno de 120 é o oposto, vai ser menos meio. Então guarda esses valores, tá bom? E se porventura aparecer no exercício aí, você pode usar. Porque tanto na lei do seno ou quanto na lei dos cossenos, podem aparecer esses ângulos para vocês, tá? Então vamos lá. O que é a lei dos cossenos? A lei dos cossenos eu não escrevi a definição dela, porque a definição dela é gigantesca. Ela diz o seguinte, que o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto entre esses dois lados, vezes o cosseno do ângulo oposto àquele primeiro lado lá que você começou. É muito extenso, é muito complicado, eu vou explicar para vocês visualmente que fica mais fácil. A ideia é o seguinte, galera. Lembra de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa era igual à soma dos quadrados do cateto? A lei dos cossenos é bem parecida. Na verdade, a lei dos cossenos é o teorema de Pitágoras. Só que o teorema de Pitágoras, mais pra frente a gente conversa sobre isso. A lei dos cossenos vai ter um pedaço que o teorema já não tem mais. É o seguinte. Vamos lá. Vamos começar pelo A para vocês entenderem. É assim, ó. A ao quadrado vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o produto entre eles B e C e o cosseno do ângulo A. Então, olha lá, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos o produto entre B e C e o cosseno do A, que é o oposto a ele. Sabe certinho? Você sempre vai começar por um lado, lá no final tem que ser o cosseno do ângulo que está na frente dele. Por exemplo, B. Existe por B, bisteca? Existe. O que vai ser então? Vamos fazer comigo? B ao quadrado vai ser o quê? A ao quadrado mais C ao quadrado. Menos 2 vezes AC vezes o cosseno de Bzão. Está na frente do Bzinho. Comecei por Bzinho. No final tem que ser o cosseno do ângulo na sua frente. Seu oposto. Tá bom? E C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do Czão, que é o ângulo oposto a ele, certinho? Então, essa é a lei dos cossenos. Se você tampar essa parte aqui, ó, do 2 vezes o cosseno, aqui está o teorema de Pitágoras, tá? Aí mais pra frente vocês vão entender por que do Pitágoras não tem isso daqui. Ok? Vamos ver um exemplo? ABC é equilátero de lado 4, AM é igual a MC, que é 2, AP é igual a 3 e PB é igual a 1. O perímetro do triângulo APN é... Então vamos lá, com calma. Todo triângulo equilátero é a primeira coisa que você deve fazer. Os ângulos são iguais a 60. Já identifiquei aqui, ó. Em todos os triângulos equiláteros, os ângulos são iguais a 60.
Então, nesse caso, como o triângulo ABC é equilátero, o ângulo A, C e B são iguais a 60. O enunciado falou que ele é de lado 4, tá? E que o AM e o MC é igual a 2, o M é o ponto médio desse lado, o AP é 3 e aqui é 1. E aqui o BC vai ser 4, tudo bem? Ele quer o perímetro do triângulo APM. O triângulo APM é esse triângulo aqui, ó. Certo? Como é que eu calculo o perímetro? É a soma de todos os lados. No triângulo APM, o lado AP vale 3, o lado AM 2, e eu preciso descobrir o lado PM. Vou chamar de X. Como que eu vou descobrir o X? Porque aí eu somo, ó, 3 mais 2 mais X, eu vou ter o perímetro. Eu vou usar a lei dos cossenos. Por que que nesse caso, Bisteca, você não utiliza a lei dos senos? Porque no triângulo em questão, eu sei apenas o ângulo A, que é igual a 60. Eu não sei o ângulo P e eu não sei o ângulo M. Porque se eu soubesse, eu poderia usar a lei dos senos. Mas como eu não sei, eu vou usar a lei dos cossenos. Então, quando que eu devo usar a lei dos cossenos? Quando eu sei um ângulo e dois lados. É o contrário. A lei dos senos eu utilizo quando eu tenho dois ângulos e um lado. A lei dos cossenos é quando eu tenho dois lados e um ângulo. Então, ó, você sempre vai começar pelo lado oposto ao ângulo. Então, como o x está na frente do 60, então eu começo pelo x. Vai ficar, ó, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Menos 2 vezes 2 vezes 3 vezes o cosseno de 60. Então vai ficar x ao quadrado igual a 9 mais 4 menos 12 vezes o cosseno de 60, que é meio. Então eu vou deixar quietinho o 9 e o 4 aqui. Se você quiser somar, pode. Mas toma cuidado, é que muito aluno erra aqui, ó. Faz 9 mais 4, 13, menos 12, 1, fala que é meio. Não, por que que eu deixei aqui de propósito 9 e 4? Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é a multiplicação. Então, menos 12 vezes meio vai dar menos 6. Então, 9 mais 4, 13, menos 6, 7. Certo? Então, o x vai ser a raiz quadrada de 7. Descobri o x. Agora eu vou para o perímetro. Então, o triângulo APM tem como perímetro 3 mais 2, mais a raiz de 7. Vai dar a letra A ali, ó, 5 raiz de 7. Fechou? Então, galera, é bastante conteúdo para a aula de hoje. Razões trigonométricas, lei dos senos e lei dos cossenos. Tá bom? Eu vou enviar uma lista para vocês com isso, para vocês treinarem. E aí vocês precisam praticar bastante isso. Qualquer dúvida pode me procurar. Se você está com a apostila aí na sua casa, pode abrir na página 72, lá na frente 4, para a gente fazer os exercícios de fixação. São 5 exercícios para a gente encerrar o vídeo de hoje, encerrar a nossa aula, certo? Então vamos lá? Um observador que se encontra no ponto P avistou um balão sob um ângulo de 30 graus. Ele, entrou em contato com um amigo que também era apreciador de balões, e este respondeu que também estava visualizando o balão, mas que se encontrava no ponto A, 3,7 km à frente do B. E o seu ângulo de visão para o balão era de 60 graus, como mostra a figura a seguir. O cara que estava no B, ele tinha um ângulo de observação de 30 graus. O do A de 60, um conversou com o outro, a distância entre eles é 3,7. Beleza? Diante do exposto, a altura que o balão se encontrava era de aproximadamente... Então ele quer isso, ó, a altura que o balão se encontrava na hora que os caras estavam observando. Se você tiver com tempo aí, eu não sei qual vai ser o tempo dessa aula também, às vezes não dá, mas dá uma parada, tenta fazer o exercício, depois dá uma olhada na correção, é bem
interessante fazer essa dinâmica aí, certinho? E não se esqueça que nesse exercício, o que a gente vai fazer? Vamos calcular o que for possível, vamos calcular todos os ângulos que dá para calcular. A gente fez até um exercício parecido na hora da explicação da aula, né? Como exemplo. Então, olha lá, se aqui é 60, esse ângulo aqui vai ser quanto? 120. Porque a soma deles dois tem que ser igual a 180. Se aqui é 120, aqui é 30, a soma dos ângulos desse triângulo, que tem vértices A, B e o balão aqui, ó, tem que ser 180. Então, esse ângulo aqui de cima também vai ser igual a 30. Significa que esse triângulo é isósceles. Então, a distância de A até o balão e a distância de A até B é igual. Certo? Viu, galera? Às vezes, muda um pouquinho o enunciado, mas as cartas, a jogada é a mesma. Os exercícios é prática. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar só esse triângulo retângulo aqui que é o pequenininho. H, ângulo de 60. E eu acabei de descobrir que a hipotenusa dele vale 3,7 km. E aí eu tenho aqui, ó, o cateto oposto e aqui é a hipotenusa. Então vou usar o seno. Seno de 60 igual a H sobre 3,7. Então o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 igual a H sobre 3,7. 2H é igual a 3,7 vezes raiz de 3. O enunciado pediu para substituir a raiz de 3 sobre 1,7. Então eu vou fazer 3,7 vezes 1,7. Isso vai dar 6,29. 2 dividido por 6,29 dá 3,145. Mas aí, como ele quer aproximadamente, só tem duas casas decimais na resposta. A resposta é a alternativa E, 3,14 km. Certo, meus amores? Tranquilo? E vocês, quando fizerem os exercícios, vocês vão ver que em outras situações, em outros exercícios de vestibulares que seja, vocês podem encontrar exercícios parecidos com esse. Tá? Vamos lá. 2. Uma escada de 10 metros de comprimento está apoiada em uma parede que forma um ângulo de 90 graus com o chão. Sabendo que o ângulo entre a escada e a parede é de 30 graus, é correto afirmar que o comprimento da escada corresponde da distância x do pé da escada até a parede em que ela está apoiada a. Então, o comprimento da escada, qual é a porcentagem dele em relação ao x, que é a distância do pé da escada até onde a parede está. Ele quer saber quantos por cento 10 metros, que é o tamanho da escada, representa do valor que a gente vai encontrar, que é o x. Eu fiz aqui um esbocinho, ó, bem simples. Aqui está o chão, a parede, certinho. Aí eu fiz essa escada aqui azul. Ele me disse que ela tem um comprimento de 10 metros. E ele falou que o ângulo entre a escada e a parede é igual a 30 graus. Então, esse ângulo aqui é igual a 30 graus, beleza? E a distância que ele quer é a distância do pé da escada até a parede. Então, aqui está o pé da escada até a parede. Seria esse comprimento aqui. Isso que ele quer, que é o x. Certo? Como que eu vou calcular o x, então? Ó, cateto oposto é o x. Aqui é o ângulo de 90, que eu não coloquei, mas a gente sabe que é perpendicular, que o enunciado falou. E o 10 é a hipotenusa, então eu vou usar seno. O seno de 30 é igual a x sobre 10. O seno de 30 na tabelinha é 1 sobre 2, igual a x sobre 10. Então vai dar 2x igual a 10, o x vai ser igual a 5. Aí agora, pessoal, o que a gente tem que fazer? Qual é a porcentagem que o 10 representa do 5? Aqui, se você souber lidar bem com proporção, você faz fácil. Significa o quê? Ó? Se 5 for 100%, 10 não é o seu dobro? Então, 10 representa 200% de 5. Aí você pode fazer isso numa regrinha de 3. Ó. 5 está para 100,
assim como 10 está para x. Porque ele quer saber qual é a porcentagem que o 10 representa do 5 e não o contrário. Porque se ele pede para você calcular qual é a porcentagem que essa distância x representa da escada, aí a resposta seria 50%. Mas ele quer o contrário. E aí você vai descobrir que 5x é igual a 1000, então o x vai ser igual a 200. Certo? Alternativa correta, letra B de bisteca. Belezinha? Tranquilão? Então tá. Vamos lá pro próximo? Acho que é o da formiguinha. É o 3. É ele mesmo. Olha o que ele diz. Uma formiga sai do ponto A e segue por uma trilha representada pela linha contínua até chegar ao ponto B, como mostra a figura. Ela vai andar aqui, ó, linha contínua, essa linha mais escura, tá bom? Até cliquei aqui de forma despretensiosa. A distância em metros percorrida pela formiguinha é, então vamos lá. A primeira distância que a formiguinha vai percorrer é esse valor aqui, é 2. Chegando aqui, ela vai virar 60 graus e vai vir aqui. Então a gente vai precisar descobrir essa distância aqui, ó, que a gente não sabe. A gente só sabe a distância na perpendicular aqui, tá? Aí depois ela desce aqui, né? Vira 120 nesse caso. Aqui. Então ela vai descer aqui. Ela vai andar mais 1 metro. Aí ela chega aqui, vai virar 90 graus. Vai andar essa distância aqui, que a gente vai precisar descobrir quem é, que é o Y. E depois anda 2 raízes de 3 metros até chegar no ponto B. Então esse é o caminho. Certo? A gente precisa só descobrir esse pedaço x e esse y. Porque aqui vale 2, aqui vale 1 e aqui vale 2 raiz de 3. Tá certo? Então, beleza. Como que a gente vai calcular o x e o y? Olha que tem um triângulozinho aqui, ó. Olha lá, ó, essa é a distância que eu acabei de falar. 2 mais x mais 1 mais y mais 2 raiz de 3. Percebe nesse triângulo aqui, ó. Vamos estudar esse triângulo aqui. O x é a hipotenusa dele. E aí, galera, todo esse comprimento aqui vale 3 e esse pedacinho vale 1. Então, esse cateto aqui do triângulo, ele vai ser igual a 2. Então, ó, eu sei que o 2 é o cateto adjacente aqui ao 60 e o x é a hipotenusa. Então, eu vou usar o cosseno. Cosseno de 60 vai ser igual a 2 sobre x. O cosseno de 60 é meio. É igual a 2 sobre x. X vezes 1 vai dar x, 2 vezes 2, 4. Então a gente acabou de descobrir que esse x aqui é 4 metros. Tudo bem? Para calcular o y, eu vou usar esse triângulozinho aqui de baixo. O y é esse cateto. E o 1 aqui, ó, eu nem puxei ele para cá, porque esse valor aqui é 1, aqui também vai ser 1, tá? É o outro cateto. Então, eu sei que esse cateto vale 1 e o outro cateto é o que eu quero descobrir, o y, ok? E esses dois triângulos, pessoal, como aqui essas retas são paralelas, eu posso afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Então, esse ângulo aqui de cima vai ser igual ao de 60. A questão lá que a gente já estudou de retas paralelas cortadas por uma transversal. Se você imaginar essa reta aqui, ó, saindo do A na vertical, e essa reta passando aqui pelo ângulo, pelo cateto 1, esses dois ângulos são correspondentes. Então, aqui vai ser igual a 60 graus. Então, ó, eu tenho o y, que é o cateto oposto, e tenho o 1, que é o cateto adjacente. Então, vou usar a tangente. Tangente de 60 é igual a y sobre 1, ou seja, a tangente de 60 é raiz de 3. Y sobre 1 vai dar y. Vou descobrir que o y vale raiz de 3. Agora que eu sei o valor do x e do y, eu vou substituir aqui. Então, x4, o y raiz de 3, e aí eu vou somar. 4, 2, 6, mais 1, 7. 1 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, 3 raiz de 3. Então, a distância que ela percorreu é de 7 mais 3 raiz de 3 metros. Era correto colocar um parênteses aqui, esqueci, tá? Mas a alternativa correta é a letra D de dado. Beleza? Suave aí, galerinha? Beleza? Exercício 4. Vamos lá, vocês já vão entender isso daí. Eu não vou parar a aula não para consertar. Vamos embora?
Depois vocês vão entender que isso aí é a racionalização que a gente vai precisar fazer, tá bom? Ele fala assim: um topógrafo observa a planta baixa, que é a vista superior, de um terreno triangular mostrado a seguir. Ele pretende calcular a medida do valor x na escala da planta, ou seja, em centímetros. O valor de x encontrado corretamente pelo topógrafo corresponde a... Vamos lá, olha, que é esse x. Lembra que eu falei, a primeira providência que a gente vai tomar em qualquer tipo de exercício é calcular o que a gente já tem. Então, vamos calcular esse alfa aqui, ó. Alfa mais 75 mais 60 tem que dar 180. Então, 75 mais 60 é 135. Então, o alfa, ele é 45. Olha lá. Esse triângulo é retângulo? Não. Então, aqui não tem cateto, aqui não tem hipotenusa. Não vamos errar nisso. Então, esse triângulo não é retângulo. E quando o triângulo não é retângulo, eu posso usar a lei do seno ou a lei dos cossenos. Sendo assim, tem que tomar decisão. Eu tenho somente o lado de 8 aqui, ó, e o x é que eu quero calcular. Então não dá para usar a lei dos cossenos, porque eu precisaria do outro lado. Então eu vou usar a lei dos senos. Eu vou fazer x dividido pelo seno de 60 e 8 dividido pelo seno de alfa, que eu descobri que é 45. Então vai ficar x sobre seno de 60 e 8 sobre o seno de 45. Aqui eu já fiz direto, ó, vai ficar x vezes seno de 45. X vezes raiz de 2 sobre 2. 8 vezes o seno de 60. 8 vezes raiz de 3 sobre 2. Certo? Cancelo o 2 de baixo. Então vai ficar x raiz de 2 e 8 raiz de 3. Passa a raiz de 2 dividindo. Agora vocês entenderam, né? Porque que estava ali. Aqui eu vou fazer a racionalização. Eu esqueci de colocar animação para esse carinha aqui. Mas vamos lá, ó. Aqui eu vou racionalizar a raiz de 2 embaixo. Então vai ficar 8 raiz de 6 sobre 2, que é 4 raiz de 6. Alternativa correta, letra A. Então essa é a lei dos cossenos. E pra gente encerrar por hoje... Ah lá, apareceu de novo, esqueci de novo. Vamos fazer o 5. Ele fala assim: uma pessoa se encontra no ponto A de uma planície, às margens de um rio, e vê do outro lado do rio o topo do mastro de uma bandeira no ponto B. Com o objetivo de determinar a altura H do mastro, ela anda em linha reta 50 metros para a direita, no ponto em que se encontrava a marca do ponto C. Ela estava aqui no A, andou 50 à direita, chegar no C. Sendo D o pé do mastro, avalia que os ângulos BAC e BCD valem 30 graus. BAC e BCD valem 30 graus ambos, ó. E o ângulo ACB 105 graus, como mostra a figura a seguir. Nessas condições, a altura do mastro em metros é igual a... O que você vai fazer no exercício? Calcular os ângulos. Você vai descobrir que esse ângulo lá de cima vale 45. Aqui também é 60, tá? Ó, você pode colocar no seu desenho. Eu só não coloquei para não ficar muito sujo, mas vamos lá. Cara, vamos analisar a situação para a gente não errar. A altura, ela faz parte desse triângulo retângulo. Então aqui é triângulo retângulo. Esse exercício é muito bom, que ele resume nossa aula. E aí nesse triângulo retângulo, eu posso usar as razões. Seno, que é correr, cair e coca. Então, ó, o H é o cateto oposto ao 30. Se eu descubro, por exemplo, o BC, que é a hipotenusa, vou chamar até de X aqui, eu consigo determinar o H. Aí vem a dúvida do Cruel. Eles pensam assim: Bisteca, por que você pensou em calcular o BC e não o CD? Porque o lado BC é o lado em comum dos dois triângulos. Tá entendendo? Porque se eu preciso usar ele num triângulo,
eu tenho que obter a informação dele em outro lugar. E aí eu vou obter a informação dele no outro triângulo. Foi por isso que eu pensei naquele X ali. Tá certo? E aí, beleza. Agora a gente tem esse problema. Vamos calcular o X. Aí eu vou usar o outro triângulo, que nem eu falei pra vocês. Vou usar a lei dos senos novamente. Porque eu não sei quanto que vale o AB. Porque se eu soubesse quanto é o valor do AB, eu poderia usar a lei dos cossenos, mas eu não sei. Então eu vou fazer, ó, X dividido pelo seno de 30 e 50 dividido pelo seno de 45. Então eu vou ter essa expressão. Vou ter isso, né? X vezes raiz de 2 sobre 2 e 50 vezes meio. Então cancelo 2 aqui de baixo. X raiz de 2 é igual a 50 vezes 1, que é 50. Olha lá, ó, 50 sobre raiz de 2, eu racionalizei. Então vai dar 50 raiz de 2 sobre 2, que vai dar 25 raiz de 2. Então eu sei que nesse triângulo aqui, ó, é 25 raiz de 2 a sua hipotenusa. Eu até separei ele aqui, ó, o triângulo retângulo. E a hipotenusa dele está aqui. Agora eu vou usar corrir, cair ou coca. Nesse caso é o cateto oposto pela hipotenusa, então é o seno. Seno de 30 é igual a H sobre 25 raiz de 2. Seno de 30 é meio. Vai ficar 2 vezes H, que eu coloquei X aqui, mas está na mesma. Vai 25 sobre raiz de 2. Então o X, que no caso é a altura nossa, né? Vai ser 12,5 raiz de 2. A alternativa correta, a letra B de bisteca. Certo, meus amores, não quero mais me alongar. Vou deixar a lista para vocês, vou enviar lá no e-mail, como eu fiz. Vou colocar no portal também do Farias Brito, como eu fiz na semana passada. Certinho, galera? Beijo enorme para todos. Fiquem com Deus e bom estudo.